Olá, alunos do nono ano. Espero que estejam todos bem, protegidos. Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Estamos nos aproximando cada vez mais do final do ano e essa vai ser a nossa penúltima aula, nosso penúltimo encontro, antes da gente encerrar. Que no caso de vocês já é para nos deixar, né, seguindo uma nova trajetória aí rumo ao ensino médio. E aí a gente torce para que vocês consigam ter passado por essas dificuldades desse ano atípico e que consigam sucesso na carreira de vocês como estudantes no próximo ano. Mas, para encerrar aqui o nosso encontro, a gente vai dar continuidade ao assunto que tratávamos na última videoaula, que era a respeito do tal dos domínios morfoclimáticos. Lembram? Então, vamos dar uma recordada rápida aqui, ó, do que a gente viu no último encontro, a começar pela própria definição do que seja um domínio morfoclimático, né? É aquela mistura de elementos naturais que dão uma cara, que dão uma face para um determinado espaço, né? Juntando aí o relevo, vegetação, solo, hidrografia, a fauna, né, que se adapta, né, os animais que se adaptam a esses espaços. E aí a gente viu que são variados, né, os biomas que existem no planeta. E no nosso caso, né, aqui no Brasil, não é o nosso tema principal, mas como a gente já estudou isso no passado, para que a gente tivesse uma recordação do que a gente está tratando, a gente tem alguns biomas específicos, né, que aparecem aqui, ó, os nomes, Caatinga, que vocês já ouviram falar, Cerrado, o bioma amazônico, as pradarias, que são os campos sulinos lá no sul. Então, são exemplos, a Mata Atlântica, que está localizada aqui nesse mar de morros, né? Deixa eu pegar aqui a canetinha laser, para facilitar. Então, os mares de morro, localizados aqui no Sudeste. Então, é um exemplo do que a gente tem no nosso país e que se manifesta em outros, né? Em outras regiões também. E aí nós começamos pela Europa, já que era o assunto, o tema do nono ano, começando pelo relevo, a gente foi tratando aí a questão das características do relevo da Europa, sendo uma região muito antiga, lembrando que isso está colado no continente asiático, né? Lembrando aí daquela expressão de Eurásia, onde Europa e Ásia formam uma única massa de terra e que tem diversas montanhas dentro do seu território que já sofreram processo erosivo, já foram desgastadas, é uma região rica em carvão, mas também tem uma formação de montanhas mais recentes, considerando o fato de que a Europa ela é cortada por um encontro tectônico. Duas placas, né, a euroasiática e a placa africana, se encontram em parte do território europeu, o que faz com que boa parte da Europa ainda sofra com questões de terremoto e vulcanismo, inclusive com a formação de montanhas mais recentes, né? Como destacado nesse mapa aqui, nesses pontos em vermelho. Tratamos da questão da hidrografia, aonde as planícies, e apesar de não serem tão destacadas, né, quanto as montanhas, por exemplo, mas é onde acontece a maior parte da atividade humana da Europa, tanto para a agricultura quanto para as atividades industriais e urbanas. Os rios são muito importantes dentro do território europeu. Passamos para a questão climática, aonde estava destacado aqui, né, a Europa dentro dessa zona temperada norte, o que faz com que os climas da região sejam, em sua maior parte, ou frios ou temperados, né? Então, principalmente os temperados, subpolar, e a região mais
para o sul, aqui banhada pelo mar Mediterrâneo, o clima mediterrâneo, que tem o mesmo nome. E, por fim, as vegetações que se adaptaram a esses climas. Então, falamos da floresta temperada, que é aquela onde as folhas caem nos períodos mais frios, a floresta boreal, que é da típica árvore de Natal, né? São pinheiros, regiões próximas das montanhas, a tundra, que é uma vegetação bem rala, que está localizada nas partes mais frias ou mais altas das montanhas, em latitudes bem mais altas, já próximo do Círculo Polar Ártico. E, por fim, como a gente adiantou ainda há pouco, a vegetação mediterrânea, que está presente nessas partes mais quentes, Itália, Grécia, parte da Espanha, aonde o mar Mediterrâneo traz um frescor e uma temperatura mais alta comparado com o norte do continente. E é interessante a gente estar revendo essas características da Europa, porque a gente vai ver que elas se manifestam no continente vizinho, que é o nosso tema de hoje. Falando da Ásia, né? Já que está colado na Europa, falando aqui do relevo, a princípio, esse mapa está destacando aqui, ó, todas essas rugosidades que a gente vê aqui em tom mais claro são regiões mais altas dentro do continente asiático, né? Pegando aqui, ó, desde o Oriente Médio até o Extremo Oriente, boa parte aqui da Ásia tem áreas de planaltos e montanhas que acabam dando para o continente o apelido de continente maciço, porque essas montanhas são um reflexo de placas tectônicas, aonde o encontro delas dá origem a montanhas, como a gente já falou anteriormente, quando falou da Europa, onde uma placa se choca contra a outra e uma delas é elevada, formando as montanhas, né, os pontos mais altos. E maciço porque é um território muito antigo. Então, mesmo que ele esteja ainda sendo transformado pela ação tectônica, mas o território da Ásia ele é muito antigo, inclusive para a formação de recursos minerais, como o próprio petróleo, que é rico aqui na região do Oriente Médio, e como a gente vai ver mais à frente, para essa região norte aqui da Ásia, esse tipo de recurso, como o petróleo, minerais metálicos, ele só tem origem em regiões muito antigas. É necessário muito tempo para que a natureza produza esse tipo de recurso. Então, além das montanhas, a gente vai ter também os planaltos, que têm, como a gente já adiantou, origem nessa ação tectônica, né? Aqui, ó, de novo, a placa euroasiática de encontro com a placa africana, aqui no caso da Ásia, com a placa indiana, e é justamente aqui no norte da Índia que a gente vai ter o ponto mais alto do planeta, que é o Everest, né? O Pico Everest, com mais de 8 quilômetros de altitude. E uma série de eventos tectônicos, de tremores de terra e vulcanismo, ao longo desse encontro de placas aqui, ó. E também de um relevo mais alto, né? De montanhas e planaltos. Então, a gente tem essa variedade aí de dinâmica de relevo dentro do continente, dada o seu grande tamanho, é o maior de todos os continentes, e a antiguidade que ele tem. Mas as planícies também acontecem em quantidade menor, mas principalmente nas áreas costeiras, próximas ao litoral, próximas aos oceanos. É onde as planícies vão se manifestar. Mas a principal forma de relevo aqui
ainda são as mais altas, né? Tanto com montanhas quanto com planícies, com planaltos. Já em relação ao clima, a Ásia tem de tudo. Todo o clima que a gente imaginar, que a gente já estudou ou ouviu falar, ele se manifesta na Ásia. Em relação ao seu, em função, né, do seu grande tamanho. Então, começamos aqui pela região da Sibéria, que está localizada aqui no norte da Ásia, aonde se manifestam também as vegetações de tundra e taiga, que é a consequência do clima polar. Então, a gente está aqui dando um zoom nessa região roxinha, aonde, próximo aqui ao Círculo Polar Ártico, a gente vai ter um clima polar, que é muito frio, aonde a manifestação da tundra, que é aquela vegetação rala que a gente falou há pouco, quando falou, relembrando ali a Europa, ela é a única vegetação que consegue suportar essa região tão fria, né, tão gélida. E vindo mais para o sul, aqui ainda num clima muito frio, a gente vai ter a taiga, que é uma floresta boreal, aonde acontece a exploração comercial da madeira dessa floresta e que também é, como a gente adiantou há pouco, muito rica em petróleo e gás. Então, acontece prospecção de petróleo e gás em toda essa região aqui destacada, além de uma intensa exploração das florestas boreais para uso comercial da madeira. Vindo um pouco mais para o sul, a gente vai ter aqui, ó, nessa região central, em tom de amarelo, o clima desértico. Então, logo depois dessa região polar, a Ásia abriga aqui enormes desertos, inclusive lá no Oriente Médio, que é um deserto formado pelo bloqueio que as montanhas fazem da umidade que vem do sul, que não alcança o interior do continente. E aqui no centro, de novo, um clima de montanha, porque são grandes altitudes, ele torna-se de novo um clima gélido, muito frio, mas não por estar próximo do polo, mas por ser um relevo mais elevado, mais alto, né? E uma característica importante aqui do clima de deserto é que o deserto não necessariamente tem que ser quente, ele tem que ser seco para ser um deserto. E isso, os desertos que são quentes, durante o dia, ele é muito quente, como é o caso de toda essa região aqui, ó, da Arábia Saudita, dos países do Oriente Médio, Emirados Árabes, Omã, muito quente durante o dia, as temperaturas chegam fácil aos 50 graus, mas quando o sol vai embora, a temperatura é muito baixa, se aproxima aí do 0 grau de temperatura, o que é muito frio, porque não tem umidade que segure o calor do sol. Então, quando a gente vai se deslocando mais para o sul, a gente vai ter já próximo aqui, ó, do Trópico de Câncer, um clima mais subtropical ou temperado, né? Porque essa região aqui já não é mais tão fria, mas os climas já são aqueles tradicionais que a gente já aprendeu nos livros, que no inverno neva, no verão é quente, no outono as folhas caem, na primavera a gente tem flores. É aquele clima bem marcado, as estações são bem demarcadas. O que não é muito comum para nós aqui, por exemplo, aonde é calor o ano inteiro. Não existe muito bem essa divisão, essa separação. E já no extremo sul, nas regiões mais próximas aqui do oceano, a gente vai ter uma vegetação bem mais quente, né? Um clima quente e uma vegetação adaptada a esse calor. Um clima tropical ou equatorial, considerando que aqui, ó, é onde está passando
a linha do Equador. Então, a vegetação que vai se manifestar vai ser uma vegetação adaptada a esse calor, principalmente uma vegetação de floresta, né, parecida com a nossa aqui do Brasil, e até, de certa forma, mediterrânea também, que é a do sul da Europa. E falando dessa região, o clima, além desse clima equatorial e tropical, existe uma dinâmica própria aqui desse sul e sudeste asiático, que dá um apelido, um subtítulo para a Ásia dessa região, que é a Ásia das monções. Então, vamos lá. O que é uma monção? É a dinâmica que está ligada ao deslocamento dos ventos, que no inverno empurra a umidade para o mar, que é o que a gente está vendo aqui, ó, nessa primeira imagem. Durante o inverno, os ventos sopram da terra para o Oceano Índico. Então, a umidade é empurrada para o mar, o que torna a estação seca. A chuva é bem escassa. E no verão, a atrai para o continente. Então, o solo é aquecido durante o verão. Isso faz com que a baixa pressão leve o ar para cima, atraindo os ventos do mar para o continente. E esse vento ele é carregado de umidade e faz com que os verões sejam chuvosos. Então, durante o inverno, o vento sopra da terra para o mar e a estação é seca. Durante o verão, os ventos sopram do mar para a terra e a estação é extremamente chuvosa. Então, é um período longo de seca, de estiagem, e um período bem marcado de verão, com muitas chuvas inclusive intensas, de causar problemas até para as grandes cidades. Mas é uma dinâmica necessária para a região, para a manutenção da atividade agrícola. Boa parte aqui dos países do Extremo Oriente cultivam o arroz, que é a rizicultura, contando com esses ventos úmidos que são trazidos para as monções. A monção, ela não só se manifesta aqui na Ásia, como também em parte da Oceania, que é o nosso próximo assunto aí. Então, a gente viu que diversas são as caras da Ásia, né? Eu vou ter montanhas, desertos, florestas, regiões mais secas, né? Então, a Ásia tem de tudo, considerando o seu grande porte. E fica aí para nós pensarmos a respeito da Oceania, que é o último ponto que a gente vai tratar antes do encerramento do nosso curso de Geografia do 9º ano. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para o nosso próximo e último vídeo encontro. Eu hoje fico por aqui. Um forte abraço a todos, cuidem-se e até lá. Tchau, tchau.